Bom, eu coloquei alguns exemplos para que possamos trabalhar a utilização do laço de repetição para. O primeiro seria esse, né? Fazer um algoritmo para ler a idade de 5 pessoas e calcular a idade média de todos. Então, para calcular a idade média de 5 pessoas, eu somo a idade dessas 5 pessoas e divido pelo número total de pessoas, que é 5. Né? Então, para fazer isso, eu vou declarar aqui as variáveis, nesse caso do tipo inteiro, eu vou declarar a variável i para utilizá-la dentro do laço para, vou declarar a variável idade e a variável soma. Soma eu vou igualar ela a zero, né? A minha soma inicialmente começa com zero, e aqui eu vou fazer o laço para. Assim como eu disse no vídeo anterior, eu preciso, sempre que eu escrever um comando para, colocar 3 partes. A primeira é inicializar a variável i. Eu vou inicializar ela aqui com 1. Agora a segunda parte é a condição, para que essas repetições continuem sendo feitas. Então, enquanto o i for menor ou igual a 5, eu vou executar, eu vou ler mais unidade, né, que é o que está sendo pedido ali. Eu vou de 1, 2, 3, 4 até 5. E eu vou passar de 1 em 1, né, eu quero pular uma pessoa por vez. Então eu uso o i++. Aqui dentro eu vou pedir para o usuário digitar a idade, informe sua idade, vou ler essa idade, e na sequência eu vou fazer igual no exemplo anterior, onde soma recebe ela mesma mais idade. Dessa forma eu já vou saber, assim que eu terminar aqui de executar essas 5 repetições, né, executei uma vez, executou esses 3 comandos, volta para cá, passo o i para 2, 2 é menor ou igual a 5? Executa isso tudo de novo, é a repetição. Voltou, terminou, ele volta lá em cima e fala, tem que executar mais vezes? Deixa eu ver. O i passou para 3. 3 é menor ou igual a 5? Então executa de novo. Volta lá, o i passou para 4. 4 é menor ou igual a 5? Repete isso aqui de novo. 5 é menor ou igual a 5? Repete de novo, até que essa condição seja falsa. Né? Quando ela for falsa, ele vai sair. Aí eu consigo calcular e imprimir a idade média. Né? A idade média dessas pessoas, dividindo soma por 5. Se eu colocar algumas idades, 10, 20, 30, 40, 50, a idade média dessas pessoas é 30. Vou voltar aqui no segundo exemplo, aliás, no terceiro, não, no segundo mesmo, porque esse aqui, só para mostrar, não vou executar ele aqui porque ele não tem muita diferença em termos de código, só um novo operador que está sendo mostrado aqui, que é um operador que me indica, que me traz, na verdade, o resto da divisão de um número por outro. Então, se eu coloco, nesse caso aqui eu estou verificando para saber se o número é par ou ímpar. Né? Se o resto da divisão de i por 2 for igual a zero, quer dizer que ele é par. Senão, ele só pode ser ímpar. Então, eu estou utilizando a variável i, que é a variável de controle, para poder fazer uma verificação. O i aqui vai rodar de 1 até 100. Então ele começa em 1, passa para 2, para 3, para 4. Em cada uma dessas vezes que ele muda de valor, eu executo o que está aqui dentro. Essa repetição aqui. O último algoritmo, ele envolve uma complexidade um pouco maior, que é para poder identificar o maior número de todos. Então, nesse caso aqui, eu pedi para que o usuário digitasse 10 números e fosse encontrado qual que é o maior desses 10 números. Só para ter mais um exemplo, eu vou aproveitar esse caso aqui da idade, e ao invés de fazer o cálculo da idade média com 5 idades, eu vou fazer com 10. Mas além de encontrar a idade média, eu quero que seja encontrado também qual é a maior idade dentre essas que o usuário informou. Então, para isso, eu vou declarar outra variável aqui, vou chamá-la de maior, vou inicializar ela com 0. Quer dizer, imagina que no início do meu programa, a maioridade é 0, porque até o momento eu não li nenhuma. Né? Como que eu faço para saber, então, qual que é a maioridade? Vamos pensar aqui um pouquinho. Se o usuário acabou de digitar para mim a idade, eu tenho um número. Se eu tenho outra variável que guarda qual que é a maioridade naquele momento, eu tenho que verificar se o que o usuário digitou é maior do que o que está nessa variável aqui.
Então eu tenho duas variáveis, uma que é o valor que o usuário acabou de digitar e outra que guarda o valor atual da maioridade. Se o que o usuário acabou de digitar for maior do que o que eu tenho guardado, então eu preciso mudar, eu preciso pegar o que o usuário acabou de digitar e guardar nessa variável aqui. Para isso, eu uso um comando se, né? Se a idade que o usuário acabou de digitar for maior do que o que eu tenho, do que a idade que eu tenho lá nessa variável maior, ela poderia ser chamada de outro nome, tá? Só para não fazer confusão aqui entre o sinal, o operador maior, com a variável maior. Não tem problema não, eu coloquei aqui só para reforçar essa ideia de que ela guarda o maior valor. Então, se a idade que o usuário acabou de digitar for maior do que o que está nessa variável aqui, vamos imaginar, o usuário digitou 10 primeiro. A variável maior está valendo 0, não é? Na primeira vez, 10 é maior do que 0? É. Então, eu preciso pegar esse valor que ele digitou e colocar dentro da variável maior. Então, maior recebe a idade. Quer dizer, se o usuário digitou uma idade que é maior do que a que eu tenho, então lá no espaço onde eu estou guardando a maioridade, ele tem que receber o que o usuário acabou de digitar. E ele vai fazer isso para todas, né? Então ele pegou aqui, depois digitou 20. 20 é maior do que 10? É. Então maior passa a receber 20. Rodei de novo, o usuário digitou 30. 30 é maior do que 20? É. Então a variável maior passa a receber 30. E por aí vai, até chegar às 10 vezes, né? Lá no fim eu vou escrever aqui. Escreva maioridade, a variável maior. Vou colocar um barra N aqui, vou executar. Vou digitar 15, 25, opa, digitei no 285, não vai ficar legal não. 15, 56, 33, 10, 9, 77, 25, 38. Agora eu vou digitar a maior de todas, vai ser 91 anos. Vamos ver se o programa vai respeitar, né? 44, olha lá, idade média 39 e maioridade 91 anos. Então ele verificou aqui qual que é a maioridade e imprimiu lá no final. Se eu quiser encontrar a menoridade, o processo é muito parecido. Eu vou declarar aqui uma variável chamada menor, só que para inicializar aqui eu vou colocar um número muito grande para a variável menor. Eu vou colocar aqui, por exemplo, 999. Por quê? Quando o usuário digitar a primeira idade, vamos pegar aqui, a primeira que ele digitou foi 15. Eu vou verificar. 15 é menor do que o que está nessa variável? É, sempre vai ser, né? Tem que sempre ser. 15 é menor do que 999. Então, eu vou trocar os valores aqui. Ó. Se a idade que o usuário digitou for menor do que o que está na variável menor, então a variável menor recebe a idade. Olha lá, o usuário digitou 15. 15 é menor do que 999? É. Então a variável menor passa a valer 15. Rodei, o usuário digitou 56. 56 é menor do que 15? Não, então não faz nada. Menor continua valendo 15. 33 é menor do que 15? Não, continua, deixa lá o 15. 10 é menor do que 15? Sim, então a variável menor recebe 10. Depois 9 é menor do que 10? É, então a variável menor recebe 9. E assim vai. No final, eu vou fazer aqui a impressão da variável menor. Vamos ver se vai dar certo. Para finalizar esse exemplo, menoridade. Vou digitar aqui valores aleatórios. A maior vai ser 98, 35, 64, 18, 16, 8, 47. A menor vai ser 2 anos, que vai ser essa que eu digitei agora aqui. Ó. Depois eu vou digitar 72. Olha lá. A maior foi 98 e a menor foi 2 anos.